Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu pedaço de mato, o Edu por aqui. E nesse dia de sol, nesse dia de calor maravilhoso que está aqui em São Paulo, com essa hortelã fazendo cenário aqui, sobre o que vamos falar hoje. Hoje eu estou aqui para responder uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram. Se você não segue o meu pedaço de mato no Instagram, corre lá e comece a seguir a gente, porque tem muita coisa por lá também. E uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram é: Edu, quando eu vou colher a alface, eu preciso colher a planta inteira? Eu preciso arrancar o pé? Ou eu colho somente as folhas da alface? E aí? Me responda essa pergunta agora antes de eu te explicar se você tem que colher o pé ou se você tem que colher somente as folhas. Se você pode colher somente as folhas. Tem que colher o pé ou as folhas? Qual a sua resposta? Pois bem, antes de eu responder, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, vamos chegar em nossa meta de tentar alcançar a nossa meta de 1000 inscritos e bora lá que agora eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão de colher as folhas, de colher o pé, o que acontece aí com a nossa querida alface. Primeiro a gente precisa entender que existe uma classificação dentro da horta que diz respeito ao tempo de vida das plantas. Como assim é o tempo de vida das plantas? Todas as plantas têm um tempo de vida. Esse tempo de vida pode ser bem longo, pode ser curto ou pode ser intermediário. É o tempo que a planta vai germinar, desde que ela é uma sementinha, germina, uma pequena mudinha, até quando ela morrer, naturalmente morrer, encerrar o seu ciclo aí de vida, tá? No caso das hortaliças, boa parte das hortaliças são de ciclo anual. O que isso significa? Que essas plantas vão viver alguns meses, no máximo um ano, tá? No máximo 12 meses, até começar a encerrar o seu ciclo de vida, até começar a sua fase reprodutiva, né? Que elas vão dar flores para dar sementes e morrer, tá? Essas sementes que vão novamente iniciar o ciclo e virar uma nova plantinha. Esse é o caso da nossa querida alface. A alface é uma planta de ciclo curto, a alface é uma planta anual que vai viver apenas alguns meses, tá? Isso significa que você colhendo ou não a sua alface, ela vai morrer. Então nesse caso, pensa comigo, se eu colho ou não a alface, qual que é a melhor alternativa? O que é o melhor que eu faço? Você querendo ou não, a alface vai iniciar a sua fase reprodutiva, vai iniciar o pendoamento e isso vai alterar as suas características físicas. Você vai reparar que ela vai ficar comprida, ela vai emitir um pendão, ela vai começar a crescer. Isso é uma característica própria. Para quê? Para quando ela florir, as suas flores estiverem no alto e assim o vento consegue dissipar as sementes para um local mais longe. Olha como a natureza é inteligente. Edu, mas como que é isso? Eu nunca vi ou já vi. Será que a minha alface está pendoando? Será que eu demorei para colher? E agora, o que eu faço? Bom, eu separei uma alface aqui da minha horta, não colhi ela, para especialmente mostrar para vocês como que fica uma alface que iniciou sua fase reprodutiva, começou a pendoar para poder produzir flores e sementes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, nesse vídeo, e de uma vez por todas vocês vão entender do que eu estou falando. Olha para isso aqui. Ó, aqui em cima, quem consegue reparar? Ela já está começando a produzir as suas flores, tá? Está começando a emitir flor. E ela tá aqui, ó, uma jardineira. Olha como que ela tá. Olha aqui. Esse é o chamado pendão. Esse é o fenômeno do pendoamento, tá? Ela começou a emitir o seu pendão floral e todas essas folhas estão com gosto alterado. Olha como que a alface ficou como se fosse uma árvore. Ela cresce completamente diferente. Está até um pouco murcha, porque está muito quente aqui, tá? Edu, minhas alfaces murcham no sol quente. É normal? É normal, tá? As plantas murcham em altas temperaturas. O que ocorre é, esfriou, reduziu a temperatura, começou a anoitecer, caiu o sol, ela tem que voltar normalmente, tá? Se não voltar, provavelmente é por falta de água e não por excesso de temperatura. Mas enfim, voltando aqui ao caso dessa alface que começou a pendoar e começou a emitir o seu pendão floral aí para poder florescer e gerar sementes. É isso que vai acontecer com a sua alface caso você não colha, tá? Além disso, caso você não colha, tá? Além de que essas folhas vão estar com sabor alterado. Faz mal comer? Não, não faz mal comer, tá? Não é nada que vai te matar, que vai ser venenoso. Porém, não é tão saboroso, não é tão gostoso e as folhas não têm a característica que a gente costuma observar, tá? Então, gente, o que a gente precisa entender é, eu colhendo o pé inteiro ou não, essa alface vai morrer em alguns meses, em menos de um ano, tá? Quando eu falo alguns meses, é bem menos de um ano. Sua alface não vai durar mais do que 6 meses, tá? Se durou 6 meses é porque tem alguma coisa errada aí.
Mas o pensamento, em geral, é o seguinte: você precisa entender como que funcionam as coisas. Plantas de ciclo curto, como a alface, elas vão encerrar o seu ciclo, quer você queira, quer você não queira. Independente de você colher o pé inteiro, de você colher uma folha, de você não colher nada, tá? E por que é interessante a gente saber disso? Quando a gente opta por colher o pé da alface inteiro, a gente está optando por colher, por usufruir da planta, da alface, das suas folhas, que é a parte que a gente consome, tá? No momento ideal. Por que no momento ideal? Conforme a alface vai começando a encerrar o seu ciclo, vai iniciando o pendoamento, a gente chama dessa fase de pendoamento de fase reprodutiva da alface. E ela vai alterar bastante as suas características físicas, inclusive o seu gosto, o gosto das suas folhas. Vai ser diferente da alface quando ela está no meio da sua vida, que é mais ou menos quando a gente costuma colher, tá? Quando ela alcança aí o ápice do seu crescimento, é quando a gente colhe, que é entre 60 a 70 dias no máximo, tá? Então nesse período é o período ideal. Vamos colocar entre de 50, vamos lá, 50 a 70 dias, você vai conseguir colher o pé de alface no seu momento ideal. É o momento onde ela vai ter alcançado o seu tamanho máximo, as suas folhas vão estar com o gosto ideal, ela provavelmente não vai ter iniciado o pendoamento, salvo exceções que eu vou explicar aqui, e aí é o momento de você colher. O que acontece se você não colher nesse momento? Ela vai seguir o seu ciclo de vida, e ela vai começar a pendoar, as folhas vão começar a ficar mais velhas, e vai começar a aumentar uma substância que chama látex, tá? Que às vezes a gente já vê aqui uma substância branquinha que tem nas folhas, que ela altera o sabor dessas folhas. E provavelmente essas folhas você vai perceber que elas vão ficando cada vez mais amargas, vai aumentando um amargor para essas folhas, e elas não são as folhas que a gente costuma consumir, que a gente costuma encontrar no mercado aí, né? A gente costuma encontrar no comércio, não é o sabor predileto para a sua alface. Então pensa comigo, se a alface é uma planta de ciclo curto, eu colhendo ela ou não colhendo, ela vai encerrar o seu ciclo, por que eu vou retirar somente algumas folhas e não vou retirar o pé inteiro? Por que eu deveria retirar o pé inteiro e não somente algumas folhas? O primeiro ponto é você entender que horta é sempre uma coisa dinâmica, é sempre um ciclo que se encerra e outro que começa. Então, quando você plantar a sua alface, assim que você transplantá-la, você tem que estar ciente que para ter uma alface novamente, você tem que começar o ciclo de novo. Ou seja, você vai precisar semear uma nova alface, germinar novas sementes. Por isso que é interessante que quando você fez o transplante, tá? Lá com 20, 25 dias de alface, você vai esperar mais uns 25, mais uns 30 dias para colher nesse local definitivo. Enquanto isso, assim que você tirou da sementeira, assim que você percebeu que aquela semente já vai atingir uma fase para poder ser transplantada, você já deve começar a semear novamente, germinar novas sementes. Assim, quando atingir 50, 60, 70 dias e você colher aquela alface, você já consegue colocar outra naquele local. É claro que a rotação de culturas é muito interessante e é necessária. O que é a rotação de cultura, Edu? É quando a gente vai mudando as plantas que a gente tem na nossa horta. Não planta sempre a mesma coisa, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma terra. Eu costumo alternar entre raízes e folhosas. O que é uma raiz? Raiz é rabanete, cenoura. O que é uma folhosa? Alface, rúcula, almeirão, tá? Então é sempre interessante fazer essa troca. Quando a gente for plantar novamente a muda da alface, a gente já colheu aquele pé e aí o espaço está disponível. Você que mora em casa, você que você não tem um terreno para plantar direto no chão, você que planta em vasos como eu, é importante a gente ter esse controle de sempre estar se preparando para um novo transplantio, um novo preparo de mudas. Eu lembro de você ter comentado que isso pode ocorrer em outras circunstâncias ou que tem fatores que aceleram esse pendoamento. Então sim, isso pode acontecer por outro fator, que é o excesso de calor. Altas temperaturas podem induzir, pode induzir o surgimento dessa fase reprodutiva e o iniciar o pendoamento antes do tempo. Mas isso se você estiver plantando fora das características ideais, ou se estiver num clima com uma temperatura muito superior. Em regra, o que eu quero que você entenda é: primeiro ponto, que as plantas têm um ciclo de vida pré-determinado e elas não vão alterar esse ciclo dependendo da nossa vontade. A gente tem que respeitar, entendê-los e respeitá-los. Isso vai favorecer que a gente colha
as coisas no seu melhor momento, na sua melhor situação, no seu melhor proveito. Por isso que eu recomendo sempre aos meus alunos, aos meus seguidores, gente, quando a gente for colher alface, procure retirar o pé inteiro da alface, para você aproveitar o ápice daquela alface. E assim que você retirar aquele pé, você já estava se planejando para colocar uma nova mudinha. Então se planeje para sempre ter a mudinha da alface. E aí você não vai ficar preocupado em retirar uma folhinha ou outra. Ah, vou retirar só uma folha aqui. Isso não é bacana para a planta. Lembrando que a planta, ela faz a fotossíntese pelas folhas. Então você vai ficar arrancando folha. Ela não vai entender se ela precisa brotar novas folhas, se ela precisa crescer, se ela precisa realizar a fotossíntese, enfim. Não vamos nem entrar nesse critério, mas entenda que não é muito bacana ficar retirando todas as folhas da planta. O interessante para alface, para plantas de ciclo curto, é a gente retirar o pé, tá? Ah, mas eu retirei as folhas, elas voltaram a rebrotar. Então você entende que você está forçando a planta a brotar novas folhas, quando ela já deveria estar iniciando o seu período a sua fase reprodutiva, o seu período de emissão do pendão floral. Então não é muito bacana, é muito mais vantajoso. Até porque caso alguém venha e me fala, poxa Edu, mas eu arranquei só as folhas e elas brotaram, nasceram folhas novas, mesmo assim eu consegui aproveitar. Essas folhas novas, elas foram tão bonitas, elas foram tão saborosas quanto as primeiras, elas conseguiram desenvolver da mesma forma? Será que não seria mais vantajoso você ter colhido esse pé, aproveitado no ápice da sua planta e logo em seguida já colocado uma nova muda para colher do mesmo jeito? Eu acho que vale muito mais a pena. Eu acho que assim a gente entende a natureza, respeita o seu ciclo, não força aí uma coisa que não foi feita para trabalhar dessa maneira, tá? E aí a gente entende que o interessante para alface é a gente retirar o pé inteiro e não somente as folhas, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado muito do conteúdo desse vídeo. Agora você não pode mais dizer que não sabe como que é a maneira correta de colher alface. Agora você aprendeu. Compartilha aí com alguém que quer aprender, que precisa aprender como colher a alface da maneira correta, e ensina aí alguém que você viu que não sabia dessa informação, para essa pessoa também não errar mais. Espero que tenha gostado muito desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo do meu Pedaço de Mato. Tchau do Edu.